Aleluia. Glória a Deus. Estão felizes? Continuam felizes? Força renovada? Hoje de manhã eu estava cheio de dor no corpo, mas estando aqui com a igreja, graças ao bom Jesus, estou aqui alegre. Você sabe que a gente até esquece, né? Esquece da dor. Não vou, quero adorar Jesus hoje, quero dar o meu melhor para Jesus. E o Senhor é bom, porque Ele vem e nos cura, e nos sara, nos restaura. No meio do louvor, o Senhor abençoa o povo. O louvor é muito importante, irmãos. O louvor, ele abre o coração da igreja para a palavra. Eu digo que o louvor não é menos que a palavra. Isso não é heresia, tá bom? Porque é um conjunto. A palavra de Deus transforma a nossa vida. Ela tem esse poder. O louvor tem o poder de abrir o coração. Olha o que nós cantamos. Irresistível foi a tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna, ó. Só tu tens para mim. Nós cantamos Bíblia. O que nós cantamos foi Bíblia. Então o louvor, ele abre o nosso coração para aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos acerca do tema que foi postado nas nossas redes sociais, que é: não tema os desafios. Não tenha medo dos desafios. E a grande verdade não é somente aqui, mas eu estou pregando para esta igreja. Mas em todas as igrejas nós vemos isso. As pessoas estão acostumadas a serem crentes de banco. Talvez hoje pode doer um pouquinho, tá bem? Mas a palavra também cura, sara. Mas é importante isso. Porque não há nada mais, eu não quero dizer triste, porque eu entendo o trabalhar de Deus, mas não há nada mais assim que deixa um pastor, um líder, né? Posso falar da Tânia, que está liderando, posso falar da irmã Adriana. Não há nada mais assim que deixa um líder assim um pouco pensativo, quando ele observa que a igreja não está pegando o ritmo, que a igreja não está na mesma vibe. Quando não é o pastor que ordena, é a palavra que ordena. A partir do momento que eu aceito esse desafio, essa salvação, esse chamado de Cristo na minha vida, essa mudança, né, essa vida nova, eu preciso começar a avaliar as minhas posturas, o meu falar, o meu agir, e começar a me encaixar no propósito que Deus tem para a minha vida. Não é somente eu desço as águas do batismo e eu venho aos cultos e está tudo bem. E a verdade é que muitas pessoas, quando se fala em enfrentar algo novo, porque a vida com Cristo é algo novo. Novo por quê? Porque eu estava acostumado a fazer coisas para mim, para a minha vontade, para os meus desejos. E aí o Senhor Jesus me chama, eu não resisto ao chamado, venho para Ele, mas, na maioria das vezes, quero continuar vivendo do jeito que eu estava vivendo. E não é assim. O primeiro desafio é: eu preciso começar a mudar a minha vida. E por mais que você tenha sido uma pessoa boa antes de conhecer Jesus, uma pessoa que ajudava os outros antes de conhecer Jesus, quando você é confrontado com a palavra, você começa a ver que você precisa de mudança.
Porque a palavra de Deus, quando ela nos confronta, ela mexe conosco. Por quê? Porque o Espírito já está habitando dentro de você. O Espírito já está morando, então ele começa, não, isso aqui não está de acordo, você precisa mudar. E aí vem as grandes lutas. E isso aqui eu estou dizendo acerca de um desafio espiritual. Que é nós começarmos, eu acho que o irmão Abel falou sobre isso, da luta contra a carne e o sangue. Contra a carne e o espírito, perdão. Então começa já aí. Mas nós também podemos falar dos grandes desafios da igreja, eclésia. Quando você fala assim, irmão, está disposto a fazer isso? Vamos batalhar? Ai, não, pastor, eu não ouvi a voz de Deus ainda, mas Deus já mandou você ir. O negócio é que quando você diz eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, você já não manda mais em você, mas é Cristo que é o Senhor da tua vida. E aí quando ele fala, vai, ide, não é somente você ir lá e pregar, é em todo o trabalho da igreja. Então muitas pessoas às vezes elas querem até fazer, mas elas têm medo de fracassar. E você só consegue sucesso na maioria das vezes, aprendendo com os erros. Não é bom aprender com os seus erros, é bom aprender com o erro dos outros. Mas, quando você decide fazer, e você erra, mas o teu coração está em Deus, não é porque você quis errar. Aconteceu, o cálculo deu errado, mas você pode voltar. E começar de novo. Agora não vou por esse caminho, eu vou por aquele. Então, os desafios nos nossos tempos hoje têm feito muito cristão colocar uma cola no banco e nunca se levantar para fazer algo. Há quanto tempo você está sentado? Tá bom. Muitos cristãos, por pensarem assim, eu não vou conseguir agradar ao pastor, porque eu não tenho capacidade. Está errado. Você não tem que agradar o pastor. Você tem que agradar aquele que te chamou. Porque quando você agrada aquele que te chamou, ele te capacita. E aquele que te capacita, ele te faz ser vitorioso. Então, queridos, nessa pequena introdução, nós não podemos, como igreja, como cristãos, ter medo dos desafios que a nossa vida cristã vai nos trazer. Por quê? Porque quando você se torna filho de Deus e a tua vida era uma vida bagunçada e você tinha uns amigos bagunçados, quando você começa a mudar, os teus amigos começam a se afastar de ti. Por quê? Porque já não bate mais. E isso pode te causar tristeza. Porque na maioria das vezes você, poxa, eu gostava tanto dele, eu achava que ele era meu amigo. Mas o Senhor é bom, porque Ele prova quem são os amigos verdadeiros. E essa é a verdade. Não tenha medo dos desafios, mas parta para cima, corre para cima, porque Jesus já nos deu a vitória. Então, dentro deste tema, eu queria ministrar o coração da igreja no livro de Josué, capítulo 1. Um grande líder e uma pessoa que teve um coração aberto para aprender com Moisés, que também foi um grande homem de Deus, que diz a Bíblia que não houve outro e não haverá outro como Moisés. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto
e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua bondade, Senhor, a Tua fidelidade, a Tua salvação. Ah, Senhor, como somos felizes, Senhor, por estarmos na Tua casa, em Tua presença, Senhor. Ah, Paizinho amado, e nessa noite fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, ao nosso coração, como já tem sido ministrado através dos louvores. O meu coração está aberto, Senhor, está escancarado, Senhor, para que o Senhor ministre, continue ministrando, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Deus, que haja mudança, transformação. Senhor, aqueles que nos assistem pela internet também, fala ao coração de cada um deles, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles, Senhor, não tenha medo dos grandes desafios, Senhor, que nós possamos ter na nossa vida cristã, na nossa vida profissional, na nossa vida, Senhor, pessoal, Senhor, nos relacionamentos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então nós vemos aqui uma história que todo mundo conhece, né? Todos conhecem a história de Josué. E o que eu aprendo aqui desde o começo aqui do capítulo, eu vejo aqui que Deus é conhecedor de todas as coisas e Ele sabe exatamente quando começa algo e quando termina algo. Deus não se confunde. Já viu aquelas pessoas que vêm e falam assim: olha, Deus me mandou eu vir para esse lugar, eu orei. Deus me mandou eu vir para aqui. Amém, irmão. Está aí, ó. Fica aí, tempo de conhecer, tempo de ver o irmão, a irmã. E aí, de repente, passa 2, 3, 4, 5 meses. A pessoa chega, ó, Deus falou que é para eu ir embora. Deus disse que não é para eu ficar aqui. Deus não se engana. Deus não erra. Quando você está no propósito dele, pode ter a certeza, vai ser certinho. E ele diz assim, já no verso 1, o Senhor falando com Josué, ele diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, Deus sabia.
que Moisés tinha morrido, não é verdade? Por quê? Porque Deus levou Moisés para ver a terra. E disse para Moisés, você só vai ver, você não vai entrar. E por lá ele ficou. Mas Josué não sabia. Então a história de Moisés acaba ali. Porque Deus disse para ele, você só vai ver. E acabou aqui. Deus não desonrou Moisés. Mas Deus disse, o seu tempo é esse. E acabou. E logo em seguida ele vai até Josué. E o próprio Deus dá a notícia. Porque o povo estava ali, ó. Cadê Moisés que não volta? Então o próprio Deus diz, meu servo Moisés morreu. Meu servo Moisés finalizou o que ele tinha comigo. Agora sou eu e você. E ele diz, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus poderia falar com ele assim, olha, meu servo Moisés morreu, mas vamos sentar aqui, vamos traçar os planos, porque agora é com você. Antes era com Moisés, mas agora é com você. Então vamos aqui ver o que nós iremos fazer. Mas Deus não é assim. Os planos já estão traçados desde a fundação. O Senhor já tem tudo preparado para nós. E Ele só espera um coração desejoso para se encaixar lá e falar, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. E por que Ele fala já direto com Josué dessa maneira? Levanta-te, pois, agora. Pega o povo e passa esse Jordão. Se nós começarmos a olhar a história de Josué com Moisés, Josué estava na cola de Moisés. Era um guerreiro valente. Era um homem cheio de fé. Era um homem com sabedoria. E ao ver, você acha que Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo o nosso posicionamento. Deus está vendo a nossa atitude. Deus está vendo o nosso desejo de aprender sobre Ele. Deus está vendo a nossa vontade de conhecer sobre Ele. Então, se nós voltarmos no capítulo 31 de Deuteronômio, vai lá. Verso 7 e verso 8. Deuteronômio 31, verso 7 e verso 8. Olha aqui. Como Deus já está vendo tudo. Ele vê todas as coisas. E diz assim, verso 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desampararás, não temas, nem te espantes. Moisés já disse para Josué, é tu que vai. Deus tem te visto, Deus tem olhado para você, então é você que vai dar o seguimento. E aí nós vamos lá para o capítulo 34 de Deuteronômios, verso 9. Vamos no verso 7, a partir do verso 7. Diz assim: era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. Verso 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha como Deus é. Quando eu digo aqui, os irmãos há de concordar comigo, eu falo sempre, principalmente nas células, eu falo, gente, eu quero que vocês sejam mais do que eu. Eu quero que vocês vão mais além do que eu. Por quê? Porque é Deus que já vos chamou. Não é o pastor José quem vos chama, não é o outro pastor da outra igreja quem vos chama. O Senhor Jesus já nos chamou
para fazer a obra que Ele tem para nós nessa terra. E nós vemos aqui que, a partir do momento que o povo pranteou, cumpriu o luto, Josué é cheio do espírito de sabedoria. Josué, então, se enche da sabedoria de Deus. Não porque ele queria, mas porque o próprio Deus é quem Deus. Porque a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito. E amados, Deus te prepara para o que Ele tem para você. Porque imagina que na pele de Josué, por mais que ele era um excelente guerreiro, por mais que ele era um homem cheio de fé, por mais que ele era um cara que tinha visto tudo que Deus tinha feito através da vida de Moisés, ele também viu que a galera de Israel não era peça muito boa. Que eles reclamavam de tudo. Que eles, por mais que Deus fazia, eles murmuravam. Por isso ficaram para trás. Mas a grande verdade é que Josué não está olhando para o povo. Josué está olhando para Deus. Josué está olhando para o chamado que Deus teve para ele. Josué está olhando para tudo que ele viu Deus fazer através da vida de Moisés. Porque assim, queridos, não existe coisa mais difícil do que você lidar com pessoas. Mas se o teu coração estiver sintonizado, sincronizado com o coração de Deus, você vai sofrer, mas você vai amar mais eles ainda. Porque quando Deus quis matar o povo de Israel, quando Moisés estava lá no monte com Deus, e não chegava, e o povo resolveu construir um bezerro, Deus disse para Moisés: a galera já se perverteu toda, vou matar todo mundo. E Moisés então entra na frente do povo. Moisés fica entre o povo e Deus. Senhor, acaba comigo então. Não mata eles não. Então, se o meu coração estiver ali coladinho no coração de Deus, você não vai amar a pessoa, a psique, a personalidade. Você vai amar a alma dela. Porque você sabe que a alma dela precisa de Jesus. Você vai sofrer porque você sabe que Jesus sofreu por ela. Então Josué olha para isso. Porque a ordem foi dada. Você vai levar esse povo. Você vai atravessar o Jordão com esse povo. E aí você pensa aí. Por mais que Moisés tenha atravessado o Mar Vermelho, agora é a sua vez de atravessar. Ah, mas a experiência dele, será que vai dar certo comigo? Se Deus está te mandando, vai dar certo. Já deu certo. Porque, queridos, hoje eu tenho um desafio. Hoje eu tenho um problema. E aí eu venço ele. Consigo passar. Já viveu aqueles problemas que você olha e fala assim: não estou vendo nenhuma luz no fim do túnel. Senhor, o que eu vou fazer agora? E agora, o que farei eu? Não existe mais possibilidades. Mas você descansa no Senhor. E de repente Deus vai lá e resolve. Porque ele diz na palavra dele que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre, porque se é ele que está no controle, ele vai te dar saída. Ele vai te dar saída. Mas deixa eu te dizer algo. Todo desafio que você vence, saiba que lá na frente você vai ter um maior. Porque você está sendo preparado. A tua alma está sendo preparada, purificada, santificada para poder receber um corpo novo. E não é simplesmente viver aqui nesse banco. Não é simplesmente viver uma vida de vem sábado no culto, domingo está com a família, semana trabalha e volta para o culto no sábado. Não, não é isso. É o que eu tenho dito. Qual é o próximo passo agora, Jesus? Deixa eu dizer para vocês, eu comecei a fazer um trabalho agora, essa semana, de um cliente novo. Me indicaram para o cliente. E na hora que eu entrei na casa, agora para fazer o trabalho, né? Porque eu fui para fazer a quotation,
E agora eu entrei para fazer o trabalho. E quando eu entrei, o dono da casa conversou comigo de novo e falou assim: você é o pastor, né? Sou eu mesmo. Todo sujo de tinta, né? Sou eu mesmo. Mas é diferente, né? Diferente o quê? Não, você está aqui de pintura e você prega isso. Sim, todo sábado. Estamos lá adorando a Deus. Ah, mas e o pessoal que está lá? É muita gente? Deus está mandando. Deus está cuidando de tudo. Nossa, deve ser muita corrida a sua vida, né? Bastante corrida. Mas Deus nos dá força. Você percebe que de pouco a pouco a gente vai entrando. A gente vai ganhando um espaço, Deus vai dar força. É Deus que nos ajuda a vencer. É Deus que traz o pessoal. Nós não corremos, porque a obra é dele, a obra não é nossa. Nós só trabalhamos. Agora, como é que é a sua semana? Talvez Deus está dizendo, colocando pessoas diante de ti e fala: tu é crente. Sou. E o que você faz na igreja? O que você faz na obra? Você prega? Ô, Júlia, posso te expor hoje? Sabe por que eu vou expor a Júlia hoje, gente? Mas é de bênção, é bênção. É bênção. No livro de Neemias, quando Anani, só abrindo aqui para vocês entenderem, quando Deus está chamando. No livro de Neemias, quando Anani vem de Jerusalém, Neemias faz uma pergunta para Anani: como é que está meu povo lá? Como é que está o povo? E deixa eu te dizer algo: Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu no tempo do cativeiro. Nunca ouviu lá, não conhecia ninguém lá, mas ele perguntou: como é que estava o meu povo? Como é que está meu povo? Então Anani fala: o povo lá está terrível. Está tudo destruído. Está tudo acabado. Está tudo. Os muros estão destruídos, as portas estão destruídas. E então o coração de Neemias entristece. E diz a palavra de Deus que ele entra em oração. E depois ele vai à presença do rei, e a história ali vocês já sabem. Aí hoje estava eu assentado na mesa lá de casa, e Júlia estava lá, que ela vem com a gente para a igreja. E ela diz assim: como será a célula quando vocês forem para o Brasil de férias? Ela perguntou, assim como Neemias. Eu olhei para ela e falei assim: você vai dirigir a célula? Não, vou não. E eu falei: por que não? Vai ser pelo Zoom. Eu falei: não, mas você está aqui. E aí eu falei isso com ela. Deus está chamando, eu não estou dizendo que ela é obrigada. Eu não estou aqui dizendo: não, Júlia, você não tem coragem. Não é isso, mas eu estou falando isso para ter atenção quando Deus está chamando. Quando Deus está falando: vem, eu sou contigo, eu vou te ajudar. Eu é que vou fazer. Não é na tua força, é na minha. Somente siga aquilo que eu te digo. Então, quando nós nos colocamos na dispensação de Deus, é Ele que faz. É Ele que orienta, é Ele quem guia. E a vitória é certa quando nós obedecemos ao Senhor. Nós não podemos ficar ali paralisados, presos pelo medo, pela vergonha, pela timidez. Mas a gente tem que seguir avante. Eu disse para eles esses dias na célula, eu falei assim: gente, quando eu ministrei a minha primeira mensagem, que eu me lembro até hoje, Salmo 27, capítulo 27, 1, 2 e 3, os versos. Dava para você pregar o dia inteiro e a noite toda, só esses 3 versículos. E eu preguei nem 5 minutos direito. Eu li o versículo, pai, seu irmão, é isso aí mesmo. Deus abençoe sua vida. Vamos embora. Mas quando o teu coração está apaixonado com Cristo, Deus vai fazendo a obra em você. Não se deixe distrair pelos medos, por aquilo que está te prendendo, mas confie naquele que te chamou. Comece a contemplar tudo que Deus já fez, o que você já viu Deus fazer, Ele pode fazer através da tua vida também. Esse é o nosso Deus. Voltando para o texto, Deus então fala com Josué.
O tempo de Moisés acabou, agora é o teu tempo. Você vai levar os filhos de Israel à terra que eu prometi. E olha só, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Não é eu vou te dar, eu já te dei. Ele está dizendo aqui, eu vulo tenho dado. Porque essas promessas aqui, queridos, o que está aqui na palavra de Deus, é um testamento. Você só pode usufruir daquilo que o testador deixou para você depois que ele partir. Jesus foi, mas hoje está sentado à destra de Deus, mas ele deixou as promessas deles para ser cumprida na nossa vida. Então há aqui a certeza de que o que ele tem para você vai acontecer, porque ele te prometeu. E aí ele começa a dizer o que é, né? Ele diz, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Quando você tem comunhão com Deus, você sabe exatamente o que ele vai fazer. Você sabe exatamente o que Deus tem para a tua vida. Você não tem dúvidas. Por mais que algumas vezes você quer desistir, você fala, Senhor, não vale a pena. Como eu disse, o difícil não é meditar e cumprir esta palavra, mas o que vem junto, porque vem a igreja. Vem a igreja, vem pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, irmãos, você tem que estar cheio de Deus. Não é hipocrisia não, viu? É a verdade. Você precisa estar cheio de Deus. Por quê? Porque senão há inimizades. Porque senão há ingratidão. Mas quando o teu coração, por isso que o Senhor aqui ele diz a Josué, não se aparte do livro dessa lei, medita nela de dia e de noite. Porque Deus sabia que não ia ser fácil. Deus sabia. E se Josué tivesse o poder de olhar assim, lá na frente, você vai ter que derrubar aquela muralha, você vai ter que atravessar o rio. Você tem vários desafios. Porque olha só, aquilo que eu disse, você enfrenta um desafio hoje, lá na frente é um maior, não é verdade? O rio, beleza, era um desafio até grande, mas depois tinha as muralhas de Jericó. E quanto maior o desafio, mais Deus deixa a gente doido. Porque quando eles chegam na beira do rio Jordão, quando eles chegam com a arca, e a arca toca, os sacerdotes tocam no rio, e o rio se abre, e eles passam. Beleza, olha, os sacerdotes foram na frente, abriu o rio, vamos embora. Só que agora é uma muralha. E aí Deus fala com eles o quê? Pensa que vão chegar, vão construir umas armas aí, e vão jogar umas pedras bem grandes. Não, só dá a volta aí, meu irmão. Só dei a volta aí. Rodia isso aí, 7 dias. E no 7º você rodeia 7 vezes. E na última volta você grita mesmo. E Deus derruba as muralhas. É de deixar qualquer um doido. Mas por que nós cremos? Porque nós sabemos que Deus faz. Porque nós sabemos que Ele cumpre as promessas. Ele não é homem para mentir. Deus faz. Então Josué está diante agora de um desafio muito grande, que é levar o povo a conquistar aquilo que Deus já determinou para eles. Verso 5, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu não sei se vocês observaram, mas lá em
Deuteronômio capítulo 31, no verso 7, no verso 8, Moisés fala isso para Josué. Deus não vai te deixar. Deus não vai te desamparar. Ele vai estar com você. Olha só o que Moisés tinha de Deus, ele passa para Josué. E aí vem o próprio Deus e fala com Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Aqueles que vierem diante de ti não vão se manter de pé. Porque a glória é dele, ele é o general de guerra, é ele que vence as batalhas. E aí tem muito crente aí, não, eu não consigo, ó céus, ó vida, e agora? Quem irá comigo? Jesus vai com você. Jesus vai atravessar o Rio Jordão com você. Jesus vai derrubar as muralhas de Jericó, ele vai. Verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Olha só o verso 8, verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O verso 6 ele só fala, tem bom ânimo. Mas no 7 ele fala assim, não, tem muito bom ânimo, porque você vai precisar. Mas o Senhor não tira a certeza de que ele vai estar com Josué. Porque ele diz, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado. E agora aqui, eu digo para vocês a importância da palavra de Deus na nossa vida. Quando no verso 6 o Senhor diz, esforça-te, tem muito bom ânimo, porque tu farás a este povo atravessar o Jordão, a herdar a terra. O Senhor está dizendo de algo físico. Ele está dizendo, você vai conseguir. Se você esforçar e ter bom ânimo, você vai conseguir. Mas no verso 7 ele diz, tão somente esforça e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Agora o muito bom ânimo é para ter o cuidado com a palavra. É para ter o cuidado com aquilo que Moisés ensinou a Josué. Ou seja, para vencer as batalhas não precisa de muito cuidado. Mas para obedecer a Deus eu tenho que ser diligente. Eu tenho que olhar para essa palavra e falar, é Deus quem faz na minha vida, é Ele quem me sustenta, eu vou seguir e vai dar certo. Já deu certo porque foi Ele que prometeu. Então, o muito bom ânimo que eu tenho que ter, meus amados, é em cuidar de aprender, meditar, conhecer esse Deus que nos chamou. E a dificuldade do povo cristão hoje é de conhecer essa palavra, é de meditar nessa palavra. Infelizmente, eu até ouço muitos pregadores que eu conheço e sei que são pessoas que não desviam da doutrina da palavra, mas muitas pessoas hoje querem ouvir somente aquilo que agradam a eles. E procuram pregadores da internet, procuram esse, procuram aquele, para ouvir aquilo que agrada o coração. Mas Deus está dizendo para nós, você precisa ter bom ânimo, você precisa esforçar-te, porque você sim, se você estiver em mim, você vai vencer. Mas se nós não estivermos no Senhor, nada podemos fazer. Foi isso que Jesus disse. Se vocês não estiverem em mim, não vai dar certo. Nós precisamos meditar nessa palavra. Verso 8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Esta palavra é vida, meus irmãos. É vida. É vida. Prudentemente te conduzirás. Se eu medito nela, se as minhas dificuldades, se os meus anseios, eu venho aqui e busco na palavra de Deus, prudentemente eu serei conduzido pelo Senhor.
Verso 9. Olha só. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai vencer os desafios. Vai derrubar as muralhas. Deus vai derrubar as muralhas. Deus vai. Ele quem faz. O Senhor diz para que nós devemos nos esforçar e ter muito bom ânimo para poder cumprir o livro desta lei. E aqui agora ele diz: esforça-te, tem bom ânimo. Não te pasmes. Não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ou seja, vai chegar um momento que você vai falar: poxa, comigo, por que isso foi acontecer comigo? Por que fizeram isso comigo? Por que eu não consegui? Por que o outro conseguiu, que é ímpio, mas eu que sirvo ao Senhor, que vou à igreja todos os sábados, eu não consegui? Eu digo para você que você precisa se encostar mais no Senhor. Porque se você está tendo esses questionamentos, é porque você não entendeu aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra é: não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que você andar, Deus é contigo. Deus é contigo. Nós estivemos na casa do irmão Manuel, irmã Miriam, na segunda-feira, estivemos lá com eles, com o pastor Jorge, pastor Antônio. Pastor Antônio deu um testemunho de alguém no trabalho que... Posso, né, minha irmã? Posso falar. De alguém no trabalho que, pronto, não gostava dela. Pisava, né? Assim, massacrava verbalmente, né? Mas é uma mulher de Deus. E nós louvamos a Deus por isso. E continuou por lá. Mas no momento certo, Deus virou a história. Ela não foi para cima da pessoa e disse: você que não presta, você é isso, você... Não. Continua sendo serva de Deus fiel. Foram embora para o Brasil e essa pessoa hoje é amiga deles. Levou eles na casa deles, a sentar na mesma mesa. Isso é o que Deus faz. O nosso bom testemunho de cristão, a nossa vida diante das pessoas, mostrando para a pessoa que o Deus que nós servimos, nós conhecemos Ele e sabemos o que Ele pode fazer, é que vai causar diferença. Aonde quer que eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai estar lá. E isso aqui é Antigo Testamento, não é? Lá no Novo Testamento, o Senhor diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Desde o Antigo Testamento, Deus está dizendo: eu não deixo vocês, eu não deixo vocês. Que Deus é esse que não desiste de nós? Os desafios que nós temos, irmãos, é nada. É nada. Porque Deus é tudo na nossa vida. É o que nós cantamos: irresistível foi a tua voz a nos chamar. Palavras de vida eterna só o Senhor tem para nós. Então, quando o Senhor diz: olha, não desista não, continue firme, porque você estará comigo, nós estaremos juntos, vivendo na eternidade. Essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade de Deus. E aí agora, depois dessa conversa toda, de esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tem muito bom ânimo, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, não te espantes, eu sou contigo. Eu acho que inflou, eu tenho certeza que inflou o coração, o espírito de Josué, porque ele já estava cheio de sabedoria. Então diz a palavra de Deus no verso 10, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Olha só, gente.
Saiu da reunião com o Eterno, cheio do fogo. Saiu da reunião com Deus, eu vou colocar esse povo doido. Vou colocar esse povo para preparar as marmitas e vamos embora, porque nós vamos atravessar o Jordão. Deus falou, nós vamos atravessar. E hoje, se a gente prega isso na igreja, esse cara é doido, continua acreditando nisso. Continua acreditando nessas histórias. Mas Deus, a verdade é que Deus está salvando hoje. A verdade é que Deus está curando hoje. É que Deus está libertando hoje. O milagre não é abrir o Jordão, mas é abrir o coração do pecador e entrar Jesus lá. Esse é o milagre. Queridos, Deus pode curar, Deus pode. Mas o maior milagre é quando Ele consegue transformar a vida do homem. Porque Deus não é agressivo. O coração tem que se abrir. Aí, se há um espaço, Jesus, aí tudo é transformado. Então não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Pegue ali, como eu disse para o Manuel, pegou no chifre do boi, Manuel, não pode largar mais. Na reunião que eu tive com ele, pastor, o que o senhor precisa de ajuda? Preciso disso aqui, meu irmão, mas pensa bem, que se você pegar no chifre do boi, não pode largar. Porque se largar, o boi pode te pegar, né? Então é isso. Faça algo para Deus. Comece a perguntar para Deus, o que o senhor quer que eu faça? Não fique parado. Esforça-te, tem bom ânimo. Tem desafio? Tem, mas tem vitória. Tem desafio? Tem, mas tem um Deus que já te prometeu que você não vai sair derrotado. Essa é a verdade. Quer saber qual que é o primeiro desafio que a igreja dos nossos dias tem que vencer? Muitos têm se apartado do livro dessa lei. Muitos têm deixado o livro dessa lei de lado. Muitos têm conhecido Jesus só de ouvir falar. Tem tido uma vida muito para eles e nada para Deus. Queridos, a verdade é que às vezes a gente não quer nem vir à igreja. Não porque nós não amamos a Deus, mas porque gastamos tanto a nossa força durante a semana, que durante o fim de semana você não quer vir. Mas quando eu venho e eu chego aqui, eu disse ao pastor Jorge, pastor, essa semana eu me cansei. E como disse para vocês. Mas o meu coração está alegre. A reunião que eu estou tendo com a igreja e com Deus nesse momento está me alegrando, está me fortalecendo, está restaurando a minha força, porque eu sei que vem mais uma semana por aí. E essa tem que ser a nossa realidade. Essa tem que ser a verdade que eu e você precisamos viver. Deus vai te dar vitória. Não fica aí procrastinando, né? Não, agora não, lá na frente. É a tal história. Eu não vou aceitar Jesus agora não, eu tenho mais um tempo aí, mas eu tenho umas coisas para fazer. Daqui mais a pouco eu vou. Daqui mais um pouquinho eu volto para a igreja. Como diz, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Eu não sei como é que, embora, né, eu conheço os irmãos e sei um pouco de cada um. O bom da igreja pequena é que eu não posso falar nada aqui assim, eis que o Senhor está dizendo, porque verdadeiramente eu sei. Né? Mas o bom da igreja, e eu aprendo isso com o apóstolo Paulo, é que quando ele via alguma coisa errada na igreja, começou a falar, está acontecendo isso aí, galera, precisa melhorar isso aí. Foi Deus que me falou, não, eu é que estou vendo. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Levanta do banco. E eu não estou falando desse banco aí.
Eu estou falando do banco do teu relacionamento com Deus. Onde Deus está falando para você, Josué, levanta aí que eu quero falar contigo. E tu está lá, pode falar, Jesus. Pode falar se eu levantar, nosso Deus, eu vou ter que ter mais responsabilidade contigo. Porque a responsabilidade não é com o pastor, é com a igreja de Cristo, é com o próprio Senhor, é com o Senhor. Nós não podemos pensar que a minha obrigação é com o pastor José, é com Deus. E quando eu vejo você fazendo, meu irmão, eu sei que não é para mim, é para Deus. E o meu coração fica mais alegre ainda quando eu vejo você fazer para Deus, porque eu sei que vai sair com excelência. Porque se você fizer para mim, eu sou homem. E você vai, é pastor José, né? Ele vai aceitar isso aí. Faça para Deus. Veja qual que é o maior desafio que você tem hoje. E você tem, hein? Você tem. Veja qual é o seu maior desafio que você está tendo hoje. O que você não está conseguindo ultrapassar? Qual é o rio que não está abrindo? Qual é a muralha que não está caindo? Qual é o mar que não está se abrindo? Qual é a água que não está ficando doce? Qual é? Você tem. Tem, irmãos. E eu termino dizendo que Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar. Porque Ele disse que Ele estaria comigo. Ele estaria comigo. E Ele disse, não fica com medo não, porque eu estou lá contigo. No nome de Jesus.